Fala pessoal, tudo certo? A gente vai começar agora um novo módulo, um novo conteúdo, que é sobre erros e exceções, né? Já vimos alguns erros, algumas exceções aqui, só que vocês perceberam que quando acontece um erro ou uma exceção, o programa ele crasha, né? Dá um crash no programa, ele quebra, né? Porque o programa não sabe lidar com esses erros que aconteceram em execução, tá? Então, eu vou mostrar algumas exceções para vocês agora nessa aula e depois na próxima a gente vai aprender a capturar essas exceções e tratar para que o programa não pare no meio, né? Para que o programa continue, né, fazendo outras funções que ele deve fazer ou avisando o usuário que deu algum problema, né, dando algum um retorno do que aconteceu, tá? Então, vamos começar aqui falando de alguns erros que podem acontecer, que é um erro de sintaxe. Tá? O que que é um erro de sintaxe? O erro de sintaxe é quando a gente escreve alguma coisa errada, tá ok? Então, quando a gente escreve, vou fazer uma soma, por exemplo, e coloco 3 mais, entre parênteses, né? 3 mais, e aí eu coloco o colchete, por exemplo. Oxi, tá bugado aqui. 3 mais, aí eu coloco um colchete, né? 3 mais 4 aqui, por exemplo, coloco um colchete. Isso aqui é um erro, né? Vai dar um erro pra gente. Simular aqui, vou dar um play aqui. Ó, erro de sintaxe. Ó. Ele até fala pra gente, está faltando fechar o parênteses. Erros de sintaxe são erros um pouco mais simples de a gente perceber. Por quê? Porque o erro de sintaxe, ele mostra quando a gente manda rodar o programa. Quando eu mandar rodar o programa, ele já vai falar para mim, ó, tem um erro aqui, até apontando pra gente aqui, tá? Então, outro erro de sintaxe que vocês já podem ter encontrado, por exemplo, aí, né? É a gente escrever, por exemplo, print, e aí eu não colocar o parênteses, ó. Print hello. Ó. Então, aqui, ó. Tá faltando o parênteses da função minha, ó. Ele até fala aqui, a gente até mostra, ó. Você quis dizer print hello, né? Então são erros que são mais simples da gente detectar. Então, erro de sintaxe, né? Tem, por exemplo, também se a gente tentar definir uma lista, ó. Lista. E aí a gente viu que os elementos da lista são separados por vírgulas, né? E eu coloco lá por algum descuido ponto e vírgula, né? E se eu tentar rodar, ele vai também usar um erro para mim, olha lá, ó. Sintaxe inválido. Coloca uma setinha aqui falando que esse erro tá inválido, né? Essa minha sintaxe não tá válida, beleza? Então essa é alguns erros de sintaxe que a gente pode acontecer. E aí tem alguns outros erros, né? Que aí já são erros de em compilação, né? Erros que quando o programa já está rodando, né? Então, por exemplo, se eu por algum motivo tentar dividir 4 por zero, é um erro muito comum na matemática, isso é indeterminado, o programa não sabe o que fazer. Como ele não sabe o que fazer, ele vai dar um erro aqui, ó, tá? Olha lá, divisão por zero. Então, esse também é um erro muito comum, pessoal, muito comum, tá? Um erro muito comum que pode acontecer e faz parte do dia a dia do programador, né? A gente tem que aprender a trabalhar com erros que eu estou mostrando para vocês, né? A interpretar esses erros. Mas um erro muito comum é a gente tentar acessar uma lista, um índice de uma lista que não existe. Então, por exemplo, criei uma lista aqui, uma lista, então vou criar aqui 0, 1, 2 e 3, né? 0, 1, 2 e 3. E aí, de repente, eu tento acessar o índice 5 dessa lista. Ó, índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3, né? Posso até tentar colocar o índice 4, que seria o próximo aqui, né? Eu olhei aqui, tem 4 elementos. Você fala, beleza, o índice 4 eu consigo pegar. Não, lembra que o índice começa no 0. Aí se eu rodar, se eu tentar pegar esse índice 4, olha só. Ó, índice da lista está fora da, do range, né, da minha lista. Tá? Isso é muito comum, isso aqui aparece bastante, tá? Então não se esqueçam, a lista começa no 0, o erro. Não, o erro não, desculpa, o índice. E aí, quando eu tento mudar, pegar um índice que não existe, ele vai lançar esse erro para mim, falando, ó, o erro não existe. Tá? Perceba que o programa ele para, ele é encerrado aqui, né? A gente vai ver depois como tratar isso aqui e o próprio programa, ou o que a gente escrever, não evitar que o programa crash, né? Que o programa quebre. Tá bom? Outro errinho que às vezes acontece conforme você pega mais experiência, né? Às vezes é uma erro de digitação, você vai lá e escreve, por exemplo,
item. E aí você escreveu, sei lá, um item com N aqui na hora de, de digitar, né? Item 5. E aí você vai lá dar um print e aqui você escreve certo, o item com M. Percebe que ele já deixa um amarelinho aqui pra gente já, ó, avisando até, ó, o item não está definido. Mas se você não perceber e rodar o programa, ele vai acusar mais um errinho aqui pra gente, ó. Opa, aqui embaixo, olha lá, ó. O nome item não está definido, está definido item com N, né? Maiúsculo, minúsculo, tudo isso, tá? Dá diferença, né? Se eu colocar um maiúsculo com minúsculo, então esses itens todos, né? Esses detalhes todos podem passar e às vezes a gente tem que ficar bem atento. O Visual Studio Code mostra muita coisa pra gente, né? Ajuda muito a gente nessa questão aí de erro, de sintaxe, tá? Vamos lá. Outro erro que pode acontecer, você tentar fazer uma operação de tipos que não permitem operação. Por exemplo, eu tentar multiplicar uma string. Isso aqui também pode acontecer com uma certa frequência. Ó. Tentar multiplicar uma string. Olha o erro que ele vai mandar aqui embaixo para mim. Lá, ó. Não posso multiplicar uma sequência de um tipo não inteiro, ou seja, do tipo string. Não consigo multiplicar a string 2 pela string 4. Tá? Então, isso aí também é um problema, tá? Ele mostra aqui pra gente. E o último que eu quero mostrar para vocês aqui também, tá? É quando eu tenho um valor aqui que é ilegal. Por exemplo, eu quero converter para o inteiro a string 4.5. Isso aqui não existe, né? Não tem como eu converter uma string, tá? Ó, ele fala, ó, valor passado inteiro, tá? Valor inválido, tá? Ele não consegue passar a string. Eu consigo passar o 4.5, né? Fora da string, certo? Aí ele consegue passar sem problemas, ó, não deu erro nenhum. Mas a string ele não consegue, tá? Então essa primeira aula foi só para mostrar para vocês alguns erros que podem acontecer. E agora a gente vai aprender a capturar esses erros, a lançar alguns erros também, né? A personalizar. A gente vai trabalhar um pouco com os erros. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Valeu!